tem informação importante sobre José Botto, executivo de futebol do Flamengo, correndo o risco de ser o próximo demitido. Já Leonardo Jardim desembarcou no Rio de Janeiro, enquanto Felipe Luiz e sua família ficaram bastante magoados. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Leonardo Jardim, que acabou se contradizendo em uma série de coisas e já está no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. Acordo fechado verbalmente no domingo, um dia antes dele desembarcar em Belo Horizonte, onde participaria de um casamento. No Cruzeiro, existe a impressão de que ele chegou bem antes, até porque o casamento aconteceria nesse final de semana, porque já vislumbrava o acordo com o rubro-negro. Bora contar também que a ideia é que o Leonardo Jardim comece a trabalhar hoje no Flamengo, enquanto seus auxiliares ainda não conseguiram deixar Portugal. Eles moram na Ilha da Madeira, houve um problema no aeroporto por lá, e diante desse cenário, a tendência é que o Leonardo Jardim só esteja com sua equipe completa de trabalho ao longo da semana. Para completar, registrar que Felipe Luiz saiu bastante emotivo do Fla. Ele teve na tarde dessa terça-feira no Ninho do Urubu para se despedir de atletas, jogadores e funcionários. Muita emoção, jogadores bastante tristes. Só para registrar também que a esposa do Felipe Luiz publicou em suas redes sociais um texto falando sobre mágoa, sentimento muito pesado, chateação total dela e dos familiares com a demissão de surpresa. Já a irmã de Jorginho, meio-campista do Flamengo, postou um texto criticando a torcida do Flamengo e a consequente demissão de Felipe Luiz, para ela uma verdadeira aberração. A saideira sobre Leonardo Jardim no Fla, ele chega para ganhar mais do que o Felipe Luiz. Felipe Luiz, na renovação do contrato, passou a ganhar cerca de 2 milhões de reais mensais. Dá para contar que o Leonardo Jardim terá mais do que 2,5 milhões de reais por mês, contrato até dezembro de 2027. José Botto corre enorme risco de demissão. Depois da dispensa de Felipe Luiz, dá para contar que o executivo de futebol do Flamengo é o próximo alvo. E a maior insatisfação em relação a Botto parte do elenco rubro-negro. O José Botto nunca teve uma relação muito saudável com os atletas. Ele é do tipo de diretor que fala pouco, quase não tem contato com os jogadores e fica mais presente nas tratativas com a comissão técnica e com o presidente BAP. O fato de o Botto ter explicado a saída do Felipe Luiz em apenas 2 minutos causou muita irritação dos atletas. E a partir daí, dá para dizer que a situação do Botto é periclitante. Não vou ficar nem um pouco surpreso se, diante de mais alguns tropeços, o executivo português for o próximo a ser demitido. Queria lembrar que a relação do Botto com funcionários do Flamengo também é das piores. A avaliação de que ele é extremamente grosseiro. Não faz a mínima questão de ser gentil nem com o porteiro, muito menos com o faxineiro, nem com as outras pessoas que estão no dia a dia do Ninho do Urubu. Já o BAP entende que o Botto contesta muito pouco o trabalho do técnico. E essa foi a grande reclamação do presidente em relação ao executivo nas tratativas com o Felipe Luiz. A ideia do BAP é ter um executivo de futebol que coloque o treinador eventualmente contra a parede para cobrar explicações sobre reforços, utilização de jogadores, esquema tático, entre outras coisas. Os atrasos e casos de indisciplina de alguns atletas também pesam contra a continuidade de José Botto. Vale a lembrança de que o Plata chegou atrasado inúmeras vezes. Ô Hernan, teve reunião ali, como é que foi essa saída e a despedida? Como é que tá o clima por lá, hein? Do Felipe? Ou você tá falando do Jardim? Não, do Felipe. Então. Do ambiente ali no Flamengo. Não, é um ambiente que não é confortável, né? Não é um ambiente que está confortável. É uma saída que não só pegou de surpresa o próprio treinador, mas você vê pela manifestação dos jogadores. Uma manifestação muito carinhosa e tem algumas entrelinhas, né? Você é um cara de respeito, você é um cara de caráter, não sei o quê, acima de tudo, sempre respeitou o grupo. Então, assim, algumas manifestações, elas têm ali um quê também de crítica ao que foi ou à maneira como foi essa saída do Felipe Luiz. Muita gente dentro do Flamengo vê que alguns jogadores de fato ficaram incomodados com a saída do Felipe, principalmente a maneira como tudo foi conduzido. Dar a entrevista coletiva, sair da entrevista coletiva numa sala do Maracanã, vai lá e avisa, faz uma reunião, dura ali 20, 30 minutos para avisar que ele não ficaria.
e o Leonardo Jardim já na manhã, praticamente contratado, trouxe alguns sentimentos que não foram bons no sentido de deixar o ambiente carregado um pouco mais. Que até alguns jogadores não acreditaram, né, na hora. Na hora que sai a nota, ficou uma loucura do tipo, será que foi hackeado o site? Porque tinha sido Porque hackeado de semana madrugada, passada, né? E assim, a própria despedida do Felipe lá no CT foi emocionante, assim, no sentido de todo mundo lamentou demais. E os jogadores, assim, o jogador, óbvio, é funcionário do clube e é pago para trabalhar. Claro. Né? Mas no futebol, muitas vezes, pela relação que se cria, há um sentimento um pouco diferente. É diferente quando você está trabalhando num lugar, que você trabalha 10, 15 anos ou 2 anos e o teu chefe sai, amanhã vai chegar outro chefe, você vai conversar e vai tentar se adaptar ao novo chefe. Vai acontecer isso com o Leonardo Jardim? Vai, evidentemente. O Flamengo precisa caminhar. Né? Só que, assim, a questão do Felipe era muito mais do lado pessoal e emocional do que qualquer coisa. O Felipe não era só um treinador vitorioso. Ele foi um jogador vitorioso e um jogador líder dentro de campo e uma referência para os caras. É um cara que sempre ajudou todo mundo dentro de campo. É um cara que sempre foi referência para o cara mais experiente, para o cara mais vivido, tipo o Jorginho, tipo o Danilo, até o moleque que está subindo agora, tipo o Wallacian, o próprio o Everton Araújo. Então, assim, o Felipe era um cara com essa imagem. E aí, de repente, você cria uma ruptura e entende-se que o Flamengo precisa melhorar o seu desempenho, melhorar tudo. Depois das grandes conquistas de 2025, você perde 2 finais, você tem um campeonato inteiro para voltar ao trilho, o trabalho. E era essa a cobrança que os jogadores também vinham se fazendo em relação ao que muitas vezes sobra para o treinador, que a gente fala. Então, essa demissão, essa saída, causou muito um ambiente de baixo astral, um ambiente pesado, um clima muito ruim entre elenco e alguns funcionários. A gente estava vendo as imagens ali, aquelas imagens são ao vivo, tá? Agora, ali em frente ao Ninho do Urubu, porque o Leonardo Jardim chegou ontem, como o Bruno Andrade passou aqui, né? Até o horário, voo e tudo mais. Deve assinar agora de manhã, não é isso, Bruno? E à tarde tem a expectativa dele já até estar presente no treino aí do Flamengo, que no final de semana tem decisão do Carioca contra o Flu, Bruno. Ele não assinou o contrato ainda, eu não consigo te cravar se a assinatura acontece antes ou depois do treino, mas posso cravar que ele comanda o treino. Isso está bem definido já no planejamento do Flamengo para hoje, na agenda. Então, depois tentar perceber se antes do treino vai ter tempo hábil para que ele assine. Se não assina antes do treino, assina depois do treino. Mas o treino vai acontecer, isso é muito garantido. Categoricamente, posso dizer então que o Leonardo Jardim começa hoje, é o seu dia 1 como novo treinador do Flamengo, sem os seus auxiliares. Depois eu quero entrar um pouquinho mais, a gente volta um pouco para poder falar sobre a despedida de ontem do Felipe Luiz, da reunião que teve do Boto com os jogadores. Tenho ali alguns pormenores, alguns detalhes, mas sobre o Jardim, é isso, não assinou o contrato ainda, mas vai assinar hoje, dá o treino hoje, com um detalhe interessante aqui, sem os seus auxiliares, sem a sua comissão técnica fixa, né? O Flamengo continua com os seus profissionais. Ontem o Rodrigo Caio pediu para ir embora, -1 na comissão técnica fixa do Flamengo, mas hoje o único português ali, pelo menos na nova comissão técnica, é o Jardim. Isso porque os 3 outros membros da comissão técnica do Leonardo Jardim moram em Portugal, moram na Ilha da Madeira, e aqui eu já posso explicar um pouquinho mais de o porquê eles não viajaram ainda. Eles continuam, entre aspas, presos na Ilha da Madeira, porque, enfim, quem acompanha bastante o Fala Fonte e também acompanha muito as notícias em Portugal, não é de hoje que Portugal tem passado aí por várias tempestades, várias depressões, enfim, um clima muito instável aqui em Portugal, na Europa, nas últimas semanas, e há 2 dias começou uma nova depressão na Madeira, chama-se até Depressão Regina. E o aeroporto da Madeira, aliás, aeroporto Cristiano Ronaldo, está fechado, vários voos cancelados. Então, por enquanto, não há voo, ou não há nada que consiga fazer com que os seus auxiliares, são 3, 2 auxiliares e um analista, viajem para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então eles não têm data ainda para saírem de lá, porque o aeroporto está fechado. Mas o Jardim sozinho entre aspas, né? Mas ele como novo membro da comissão técnica do Flamengo, começa o seu trabalho hoje. Vamos entrar nessa história do Boto, mas deixa eu pedir aqui, o cara, Fernando Rodrigues, tá flodando o chat, tá atrapalhando, tá chato. Não é, Felipe? Não pode, né, galera? E tá pedindo pra cantar música. Isso aqui não é o... Qual é a música? É domingo à noite. A Patrícia Bravanel, não é aqui. Não é o The Voice. Aqui você tem dúvida do... ou é o The Voice, boa. Aqui você tem dúvida de mercado... Você pergunta. Ou de bastidor, pergunta. Não é karaokê aqui. Não é karaokê, exatamente. Tá? Senão a Vitória vai bloquear. Como é que foi, Bruno, essa reunião do Boto?
com os jogadores? O Boto precisou explicar para os jogadores? Como é que foi? Antes de falar do Boto, só um toquezinho rápido ainda em relação ao Felipe Luiz. Bastante emotivo ontem. Ontem para ele foi um dia bastante complicado. Ali foi ao CT do Flamengo, se despediu dos jogadores. Teve clima mesmo pesado de choro com aqueles que ele gosta mais, com quem tem maior intimidade. Então foi um clima pesado em relação ao Felipe Luiz e os seus ex-comandados. Não foi fácil para o Felipe Luiz. Então isso é um ponto. Felipe Luiz muito abatido ontem na hora da despedida. E depois houve também uma reunião do Boto com os jogadores. E daquilo que me explicaram da reunião, foi uma reunião também pesada, mas pelo clima de silêncio. Silêncio quase que absoluto. O único que falou, ou falou mais e falou mais alto, foi o Boto. Os jogadores ainda abalados com toda a situação, incomodados com toda a situação, porque boa parte ali, para não dizer quase todos mesmo, pró Felipe Luiz, não gostaram da saída, da forma como foi feita a saída, também tomaram conhecimento, ou por informações privilegiadas, ou porque acompanham a imprensa, acompanham o Fala Fonte, acompanham a ESPN, acompanham outros canais, eles sabem perfeitamente que Boto e Flamengo, enfim, a estrutura trabalhou a saída do Felipe e a contratação do Leonardo Jardim. Aliás, trouxemos ontem que o negócio com o Jardim já vinha muito bem encaminhado ainda antes da demissão do Felipe Luiz, e para jogadores isso é complicado. O jogador aí sente isso, eu vou usar uma expressão aqui, mas não levem ao pé da letra. O jogador sente isso como trairagem. O jogador se incomoda, sobretudo se ele gosta do treinador. O jogador já não gosta de trairagem quando o treinador é irrelevante para ele. Agora, quando é alguém como o Felipe, um ex-jogador, um ídolo, um cara próximo, um treinador que está com eles no dia a dia, já dos tempos de ex-jogador, agora treinador, então foi um baque, se incomodaram. E tentando esmiuçar um pouco mais sobre a revolta, ou pelo menos chateação, incômodo do elenco do Flamengo, me explicaram que todo mundo está incomodado, mas tem um jogador em especial que está mesmo incomodado com a situação. Veremos aí os próximos passos, os próximos dias, mas me explicaram que o Danilo, que é dos principais líderes do Flamengo, é um dos, ou pelo menos é aquele que mais se manifestou, não nessa conversa com o Boto, porque houve quase mesmo um silêncio entre os jogadores, mas entre os jogadores depois, sem a presença do Boto, o Danilo é aquele que mais se manifestou contra e com revolta em relação àquilo que aconteceu com o Felipe Luiz. Nada contra o Leonardo Jardim, que fique claro, mas evidentemente que o Jardim vai ter que herdar ali, e vai herdar, um elenco abalado, um elenco que talvez olhe para ele com desconfiança, mas a revolta maior é com a situação da saída do Felipe Luiz e com o Boto. Então hoje o clima entre os jogadores do Flamengo e Boto tá longe de ser o mais agradável, o mais bonito possível. E o Danilo é voz importante. Né, de liderança. Os mais experientes, né? Assim, o Danilo, a gente viu o Jorginho ontem, foi instantânea a postagem do Jorginho, a Arrascaeta. Até o Plata, Bruno que é Henrique. o Bruno Henrique. O Plata, que era um jogador que deu trabalho, assim, pro Felipe Luiz, né? No sentido de questões extra-campo. Ele agradeceu o Felipe Luiz nas redes sociais, é um cara que deu trabalho e se mostrou muito grato também, né? Interessante isso. E o Danilo, na questão da liderança, até de seleção brasileira, ele se manifestou no caso Vinícius também, Sim. Muito bem, o Danilo, e de gol de Libertadores, da importância dele do time, a gente não precisa nem falar, né, Hernan? Claro. É voz grande lá dentro do vestiário, né? Voz ativa. Exato. Mas vocês acham que, o que o Bruno falou, vamos ver como é que o Jardim chega agora, porque ele chega carregando esse peso de substituir o Felipe. E aí não adianta o Jardim, aí é o seguinte, né, também, o Leonardo Jardim, ele não vai poder chegar no Flamengo com o discurso que ele chegou no Cruzeiro. Vocês lembram? Caiu na Sula lá pro Mushuki Runa, não lembro pra quem. A gente não queria mesmo. Meu amigo, essa daí no Flamengo não vai colar. O brasileiro, a intenção nem é título, é só Libertadores. No Flamengo, se você não ganhar tudo de 8-0 pra cima, você corre risco. O exemplo, o Felipe Luiz. É isso aí, Nação Rubro-Negra. Esse aí é o vídeo com as informações do Mengão para você. Quero saber a sua opinião sobre José Boto. Será que está na hora mesmo do diretor aí ser demitido do Flamengo? Muita gente é insatisfeita com o trabalho do José Boto. Quero também que você opine aí se o Flamengo fez certo em demitir o Felipe Luiz. A minha visão sobre essa demissão é que já estava decidido, né, como foi confirmado aí, muito antes do placar, né, da partida de 8-0 para cima do Madureira. Já foi decidido que demitiriam o treinador após a partida e assim foi feito. Só não esperavam que aplicaria essa goleada incrível, né, para cima do Madureira. E como já estava tudo decidido e se bobear até as negociações totalmente avançadas já com o Leonardo Jardim, teve que fazer a demissão e chocou, né, por conta do placar de 8-0. Ninguém esperava um placar tão elástico desse. Você concorda, discorda? Já usa o espaço para comentar aí para registrar a sua opinião.